né, que tem sido usado, mas não é só isso aqui não. Assim como Deus tem glorificado o nome dele através da sua vida, ligando para o irmão, aconselhando, andando com ele, tratando, ajudando, que a cada dia Deus possa fazer você prosperar nesse caminho, a qual você decidiu seguir. Amém? Mas nessa manhã nós queremos ouvir aqui uma orientação de Deus através da vida desse pastor, tem sido bênção para nós. Vamos abrir o nosso coração? Vamos deixar Deus falar conosco? Amém? Para que a gente possa daqui dar continuidade do que já estamos fazendo lá fora, cuidando de um dos outros lá fora. Amém? Vamos orar? Senhor amado e Pai querido, aqui está teu filho. Nós não pedimos, Senhor, para que a palavra seja abençoada, porque ela já é uma bênção. Nós pedimos, Senhor, que dê sabedoria a ele, Senhor. Entendimento e discernimento do que teu Espírito Santo falará ao coração dele, Senhor, no momento, Pai, oportuno de ministrar aos nossos corações. Porque nós sabemos que o teu Espírito Santo, Pai, ele não está restrito ao homem, Senhor, ao intelecto do homem. Ele se manifesta a hora que quer, no momento em que quer, e usa do poder que quer, Senhor, para curar e sarar a tua igreja. Então que nessa manhã não seja diferente. Fala conosco, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, através do teu Espírito Santo e através da vida do teu Filho, ao qual tu já deu sabedoria e entendimento, para que ele possa ministrar a tua palavra para a glória do teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem pode dar aí um glória a Deus? Glória a Deus. Você pode, você é um abençoado do Senhor. Amém? Não é o texto que eu vou ler para a mensagem de hoje, mas eu gosto muito desse salmo. O Salmo 103 diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Amém, queridos? Amém. O nosso Pai é bom, Ele é bom em todo o tempo. E eu acredito que esse sentimento, esse senso de gratidão é algo que, se não se manifestar na nossa vida, algo está errado. Porque o fato de estarmos aqui nessa manhã é bondade, é bênção de Deus. Foi Ele que nos ajuntou neste lugar. E é pela sua bondade, sua graça, sua misericórdia que nós estamos aqui. Amém? Amém. Teu coração está quieto aí? Para nós ouvirmos o que o Senhor tem para falar nessa manhã. Amém? Por gentileza, abra a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Vamos ler aqui alguns versículos. E é algo que o Senhor quer conversar comigo, com você nessa manhã. Amém. Olha para mim aqui, todos. Diga assim: Eu. Você quer repetir comigo? Se você não quiser, não, você pode fazer na mente. Diga assim: Eu quero ouvir o que o Pai quer falar comigo. E vou me esforçar para obedecer. Amém. Amém. Todos acharam? Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Vamos ler do verso 6 em diante. Não vou ler todo o capítulo, mas vamos ler alguns aqui para nós entendermos o contexto e nos situarmos aqui na história. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, o verso de número 6 em diante. Diz assim: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troades, seguimos em direitura a Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis. E dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada ela e toda a sua casa, nos rogou, dizendo: Se julgares que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai.
e nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de um espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. E isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que desfizeram a esperança do lucro, agarrando a Paulo e a Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E depois de lhe darem muitos açoites, o lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e todas as portas se soltaram e as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono. Repita comigo: o carcereiro despertou do sono. Até aqui. Vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Até aqui, meu. O versículo de número 6, o escritor Lucas introduz que, percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Defrontando Mísia, tentava ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Amém? Aqui parece trazer alguma confusão na mente de alguns, porque o apóstolo Paulo sabia da necessidade de levar o evangelho a toda e qualquer criatura. Porque quando o Senhor Jesus veio a este mundo, Ele deu a ordem a mim, a você, deu a ordem aos apóstolos, e que se estendeu até mim e você. Que há um ide para mim e para você, de irmos por todos os lugares, em todas as nações, e pregar o evangelho a toda criatura. Então Paulo e Silas, eles se dispuseram, a ir pregar o evangelho na Ásia, mas o Espírito de Deus não permitiu. O Senhor, ele tinha outro propósito. Será que ele fez uma acepção? Será que o Senhor, neste momento, ele, por algum tempo, quis desprezar os gentios da Ásia? Não. O Senhor, ele tem um propósito muito maior do que o nosso. E essa importância, aqui nessa introdução, é muito importante, querido, que eu e você aprendamos dia após dia a ouvir a voz do Espírito Santo. O autor aqui não é claro que como foi para o apóstolo chegar a essa conclusão que o Espírito Santo estava impedindo de
ir pregar a palavra de Deus na Ásia? Não é claro. Não sabe se foi uma voz interior, não sabe se foi por uma visão em sonho, não sabe se foi as circunstâncias que estavam, sabe, estreitando ou fechando esta porta, não é claro. Mas o fato é que uma pessoa, quando ela está conectada com o Pai, na direção do Espírito Santo, independente do rumo que você tente tomar, o Espírito te diz, ainda não é hora. Também o Espírito pode dizer, agora é hora. Amém, queridos? Então essa é a importância de eu e você sermos guiados pela pessoa do Espírito Santo. Porque ele, somente como eu falei alguns meses atrás, ele não tem somente a responsabilidade e não tem o prazer de fazer isso por mim e por você, somente lembrar o que Jesus falou, somente nos guiar na verdade, somente nos fazer mais parecido com Cristo. Mas ele é alguém que tem o desejo, o prazer de falar ao teu espírito dia após dia, nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. Mas será que eu e você não estamos impedidos de ouvir a voz do Espírito Santo? Amém, queridos? Então essa é a importância, nessa introdução, de nós sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Queridos, nesse capítulo 16 aqui, nós podemos, constatar, comprovar historicamente, pelo que o texto está declarando, que houve salvação aqui de 3 pessoas que o nome está bem destacado. Ou melhor falando, 2, uma somente, o nome é bem explícito, Lídia. Essa ali diz que ela era vendedora de púrpura, ou seja, uma mulher que era muito bem sucedida na área do comércio. Esse linho era um linho muito caro. Então essa mulher era muito bem sucedida, uma mulher podemos colocar hoje, de classe média, alta talvez. Mas também vai falar de uma outra que foi salva nesta igreja, neste lugar, que foi a mulher possessa de um espírito. E por fim vai falar do carcereiro. Então nós podemos ver claramente aqui que 3 pessoas, da qual o autor faz questão de enfatizar, que abraçaram a fé por conta de uma direção guiada pelo Espírito Santo. E é muito importante entender que os meus e os teus frutos, a minha e a tua ação, ela só será e produzirá frutos que durarão para anos posteriores, quando nós somos guiados pela ação do Espírito Santo. Aqui diz que Lídia e toda a sua casa foi batizada. Diz que essa jovem foi liberta e com certeza, acredito eu, que ela também se tornou membro desta igreja. E por fim o carcereiro e toda a sua casa. Mas qual foi o resultado dessa direção? Foi a salvação dessas pessoas. E para que nós possamos nos situar muito bem na história, querido, por isso que eu falo aqui, nessa introdução, é muito importante você ser guiado, não pela tua vontade, não por saber que você tem que fazer algo que não é, pecado, que às vezes o que você quer fazer é necessário diante do curso do humano. Por exemplo, trabalhar, estudar, tudo isso é do curso. Mas muitas vezes o Senhor ele quer te direcionar, seja na escola, seja no trabalho, por caminhos diferentes. E muitas vezes aquilo que nós assentamos no coração, não, isso aqui é dever do humano, isso aqui é dever do ser humano, eu vou fazer. Só que muitas vezes você pode fazer pela tua vontade, pelo teu desejo, pela tua direção. Só que isso não gerará frutos duradouros. Muitas vezes, se você for guiado a tomar decisões pela tua vontade e a tua direção, o fruto pode ser momentâneo, pode ser temporário, mas somente frutos que vão perdurar, que vão gerar frutos, não só para você colher, mas fruto para uma sociedade, é somente aquela que vem pela direção do Espírito Santo. Amém, queridos? Por exemplo, queridos, você vê, vou pedir para você abrir em Filipenses, vamos abrir aqui a Bíblia para nós entendermos com clareza o que eu estou expondo para você. Filipenses capítulo 4, nós temos aqui uma informação muito importante, muito preciosa, que nasceu neste lugar onde Paulo decidiu ouvir a voz do Espírito Santo. Filipenses capítulo 4, o verso 10 diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor,
Porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. E aqui vai que o irmão falou ontem, né? Tudo posso naquele que me fortalece, no 13. Mas não é esse que eu quero enfatizar aqui. Vamos para o 15, diz assim, olha. Também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós. Aí lá no versículo 18 diz assim, olha, recebi tudo e tenho abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável a Deus e aprazível. Amém? Observe aqui que este lugar, o texto de Atos dos Apóstolos, está falando que Paulo queria descer e pregar a Ásia, mas o Espírito guiou a Macedônia. Como? Eles não sentiram paz no seu espírito de pregar na Ásia. E à noite, diz o texto, que Paulo teve uma visão, da qual viu um varão macedônio. E o texto prossegue e diz que Paulo chegou a Filipos, primeira do distrito e colônia. Ali se estabeleceu esta igreja, da qual Paulo, já anos depois, preso em Roma, vai receber sustento da parte desta igreja, que possivelmente pode ter começado com Lídia, o carcereiro, mas ele pôde colher frutos que perduraram por muito tempo, e a glória de Paulo nessa igreja era muito grande. Mas por quê? Fruto de uma direção do Espírito Santo. E você vai ver também, quando ele escreve, ele está lá em Corinto, pregando, escrevendo, ele vai dizer no capítulo 8 também que a igreja da Macedônia, quem era essa igreja? Filipos e Tessalônica. Essas igrejas na profunda pobreza dele, deram além do que eles tinham, porque eles deram o coração. Então, para que você possa entender, querido, que eu e você podemos ter muitos projetos, muitos planos, pensamos em muitas direções, tomar caminhos, ter decisões que muitas vezes elas estão baseadas na sabedoria, na vontade, e que por um tempo, ou por um curto período de tempo, vai gerar fruto para você. Só que você não vai transferir um coração, você não vai transferir um legado. Esse texto é muito claro, que o apóstolo Paulo, pela direção de Deus, ele conseguiu plantar uma igreja neste lugar, da qual foi suporte para ele para tempos futuros. E é interessante que ele diz assim, olha, que vocês se dispuseram a prover para mim, que quando eu estava em Tessalônica, na mesma província da Macedônia, quando ele está ali fundando aquela igreja, porque ele só teve, diz a Escritura em Tessalonicenses, que ele só pôde pregar por 3 sábados. E se nós colocarmos isso em dia consecutivo, então provavelmente 21 dias ele permaneceu ali. E lembra quando ele vai dizer assim que Satanás, olha, eu particularmente quis ir ter convosco, não uma, mas 2 vezes, mas Satanás nos barrou o caminho? Paulo não teve a oportunidade de regressar ali, provavelmente. E Satanás barrou o caminho dele, diz assim. Talvez por uma regra da província, do lugar, da qual diz que Jason teve que pagar a fiança. Mas neste lugar da Macedônia, Paulo estabeleceu 2 igrejas, querido. Diz ponto estratégico. Estas igrejas, elas vieram não por uma necessidade, pelo entendimento que precisavam ouvir a palavra. Mas essas 2 igrejas, Filipe e Tessalônica, foi uma estratégia do próprio Deus, do próprio Espírito Santo de Deus. Porque Tessalônica, querido, ela estava situada no lugar entre o Oriente e o Ocidente, era uma via, ou seja, era uma ponte de conexão para toda a Europa e Ásia. Dali o Evangelho chegou aos demais lugares. Então eu e você precisamos estar conectados com o Pai, para entendermos que direção Ele está te dando. Eu quero dizer para você que está sentado aí, você tem pensado em tomar caminhos, que eu quero te dizer agora, a autoridade do Espírito Santo, é vontade do teu coração, é inteligência, é sabedoria humana. Ontem foi pregado aqui pelo diácono Valdeli, a sabedoria humana ela é demoníaca, animal.
Amém? Nessa introdução aqui da importância da direção do Espírito Santo. Agora aqui, queridos, nesse capítulo 16, vamos tirar aqui uma lição muito importante. Por exemplo, você está vendo hoje aqui a ceia do Senhor. Né? E bem emblemático essa palavra. E o tempo que eu quero dar para essa mensagem é que as circunstâncias, elas não podem, não devem mudar o propósito. Amém? Quando o Espírito muda, amém, vai dar fruto como eu acabei de introduzir aqui. Mas só que eu e você no nosso dia a dia, as circunstâncias, elas gritam tão alto que vai estreitando o caminho, sabe? Parece que as circunstâncias, os problemas diários, que muitas vezes não são produzidos por Satanás, mas consequências das nossas escolhas, elas de fato são reais e elas vão nos apertando, sabe? Já viu, por exemplo, um mar, ele entra num rio. Porque o rio dele gosta muito de pescar, a gente entende isso. Do rio ele vai entrando, você vai até que ele vai entrar num córrego. Ele vai estreitando. É mais ou menos assim, um mar com toda a sua violência, com todo o seu poder, com toda a sua grandeza, entra num rio, mas vai chegar uma parte que ele vai diminuindo o fluxo de água, ele vai diminuindo a extensão, ele vai até findar num córrego muitas vezes, ou cair num lago morto. E a circunstância, muitas vezes, elas vão nos pressionando e vai nos levando, sabe? E vai até chegar uma hora que, quando elas estão tão fortes, a gente toma outro caminho. A gente sai do propósito. E esse capítulo é alguém aqui que, por ouvir uma voz, permaneceu firme no propósito. Porque, olha o que diz aqui, no verso de número 11... Vamos ler o 13 somente, assim, olha. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos falamos às mulheres. Agora, querido, olha aqui no verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores e oravam e cantavam louvores a... Não, seja sincero. Depois de levar chibatada. E não é negócio de palmadinha, não. Não é negócio no rosto, não. Não é pancada no peito, não. Não é isso. É tirar a roupa e vara. Deixar em carne viva. E o pior, para piorar mais a circunstância, eles não foram colocados numa cadeia, porque as prisões antigamente tinham primeiro, né, o interno. Eles estão no cárcere interior, ou seja, num lugar onde não tem circulação de vento, num lugar frio, num lugar escuro, acredito eu, que não dava para ver a palma da mão. E para piorar, estão com pés amarrados. Então, a circunstância é favorável para que eles estivessem murmurando. Mas o que o texto diz? Eles estão orando. Eles saíram para um lugar de oração. Mas não foi porque no caminho eles libertaram uma pessoa e a situação os levou a outro lugar que eles deixaram de cumprir o propósito deles. Eles estão na prisão nas piores circunstâncias, mas eles estão cumprindo o quê? Um propósito. Será que eu e você muitas vezes assentamos do nosso coração em determinados propósitos, mas as circunstâncias vêm e nos tiram? É o que foi pregado ontem. É o que Tiago diz em Tiago capítulo 1, 8. Homens inconstantes. Homem de mente dividida, inconstante em todos os seus caminhos. Hoje eu quero uma coisa, amanhã eu não quero. Eu estou na fé, agora eu prossigo, dou 1, 2, 3, 4, 10 passos. As circunstâncias vêm, essa vontade já esfria. Mas o texto está dizendo aqui que eles saíram para um lugar de oração. Esse lugar de oração não conseguiram ir naquele momento. Mas eles estão nas piores circunstâncias, estão orando e louvando a Deus. Então te ofende aí, olha, cria vergonha na tua cara. Eu crio vergonha na minha cara. Porque por besteira, não é o diabo que me tira, não. Eu me tiro do caminho. Eu me tiro eu me tiro, nem sei se existe essa palavra. Eu saio da vontade, da qual o Senhor, por bondade, está me guiando, me direcionando. Querido,
Eu vou dizer uma coisa para você. Isso aqui o Espírito falou ontem comigo. Se você quiser servir ao Pai dentro da tua zona de conforto, tu está servindo é você mesmo. Servir a Cristo é renunciar a todas as suas vontades. Servir a Cristo é por direção do Espírito Santo, pisar no terreno do inimigo, mas sair vitorioso. Se você acha que você está servindo a Deus, tendo o controle da situação, é a tua vontade que está sendo prevalecida, é o teu propósito que está sendo cumprido e não do Senhor. Porque a vontade do Senhor, muitas vezes, ela vai nos levar a caminhos e a circunstâncias que eu e você não desejamos. Mas eu quero dizer para você, é o melhor lugar para ir e para se estar. Amém. Porque a direção que Deus dá, seja qual for a circunstância, os problemas que tem diante de você, se você ouvir a voz do Espírito Santo, essa vontade, essa direção, nunca te levará a lugares em que a graça não seja derramada para você superar, para você vencer e sair vitorioso e cumprir um propósito. Hoje você está sentadinho nesse lugar quente, você está recebendo uma palavra de Deus, mas o negócio vai ser o que você vai fazer amanhã. Será que quando o teu zangueou, a tua hora está cair, será que você não vai querer tomar um caminho por sabedoria? Será que quando no teu trabalho as coisas parecem que vão sair do controle, você não está tomando outra direção? Será que você tem, pela perfeita vontade de Deus, abrido mão das tuas vontades para cumprir um propósito? Eu quero te dizer, querido, que a tua vontade e a minha só será cumprida igual lá no Salmo 37. Agrada-te do Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Não é que tu tem vontade de trocar de mulher, nada disso não, você está pensando isso. E nem você, querendo trocar de marido. Não, não é isso não. Esse agrada-te eu entendo assim, olha, esse agrada-te do Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração, quanto mais eu me agrado dEle, quanto mais eu me entrego a Ele, quanto mais eu me pareço com Ele, quanto mais eu me torno um com Ele, já não existe mais a minha vontade, é a dEle derramada em mim, e essa Ele cumprirá. Amém. Aleluia. Amém? Mas se você é relutante, se você é resistente, alguma coisa que te incomoda, saiba, você está precisando ser trabalhado. Não é a vontade de Deus, então pare com essa besteira de querer servir ao Pai na zona de conforto. Não existe serviço ao Pai, não existe honra ao Pai quando você tem controle da situação, querido. Porque ontem foi pregado também, um servo é um escravo e nós somos escravos de Cristo. E servo não tem direito de opinar, o servo tem o dever de obedecer. Amém. E a única vontade que me é clara na Bíblia é o que Paulo escreve ao Romano 12:2, que ela é boa, ela é agradável e é, mas isso só vem por uma renovação da... Amém, querido? Amém. Então chega de dar ouvido às circunstâncias, chega de querer servir ao Pai dentro da tua zona de conforto, porque isso, se você está tendo controle, escuta aqui uma coisa que eu vou dizer para você, e eu quero te ofender mesmo, porque eu acredito que, não, eu quero mesmo, sabe por quê? É a única forma de você se encaixar de novo no caminho. E eu quero te ofender. Mas o pior é que eu não sei ofender ninguém, amor. Meu Deus do céu. Às vezes eu quero. Ó. Eu acabei até esquecendo que eu estava. Se você decidir fazer a tua vontade, saiba que você está totalmente fora da vontade de Deus. E agora não é profeta do mal não, mas eu quero dizer que tu vai te arruinar. Aí tu escolhe se tu quer amanhã ou depois ou quer acabar com isso agora. Amém, querido? Porque Jesus, quando está no Getsemane, ele diz assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita, que seja feita a tua vontade. Tu acha que ele não quis abrir mão? Ele quis. Tu acha que ali o homem, Jesus, não sabia o que estava por enfrentar? Sabia. Mas diz: Deus, contudo, faça a tua vontade. Se a tua vontade tem prevalecido diante da palavra de Deus, diante daquilo que te é revelado pela palavra de Deus, saiba, você nunca entrou no caminho.
Porque é negar-se a si mesmo, como o pastor Danilo pregou no domingo retrasado. Negar a sua vontade, querido. Negar o seu controle, negar o seu domínio e fazer a vontade do Pai. É quando injuriado não revidar com ameaças. O texto diz que quando Pedro escreve, diz que Jesus, quando ele era insultado, ele não revidava, ele calava. Por isso que Isaías vai dizer, por isso que Paulo vai recitar de novo ao Romano, como ovelha para o matador, ele não abriu a boca, ou seja, ele sabia o propósito que ele estava para cumprir. E não eram os ímpios, não era o romano que ia o tirar daquele caminho, porque ele sabia que ele estava na vontade do Pai. E ele cumpriu um propósito. Então que eu e você possamos cumprir esse propósito. Não ser mudado pela circunstância. Não permitir que ela nos tire da vontade. Sabe por que é importante? Olha aqui, preste bem atenção. Sabe por que é importante você ter uma intimidade com o Espírito Santo? Para você saber o que ele está te falando. Porque eu acredito numa coisa, eu acredito, e toma a responsabilidade. Quando você entende que é o Pai falando contigo pela pessoa do Espírito Santo, você vai fazer igual Jesus, você não muda. Sabe por que você muda? É porque você nunca entendeu que é o Pai falando. Porque a tua vontade tem governado as tuas ações, as tuas atitudes. Porque quando nós ouvimos de forma muito clara, filho, segue esse caminho, pode vir circunstância, pode vir injúria, pode vir rio contrário, pode chover, pode vir vento, eu estou. Então, homem de ânimo dobre. Mulher de ânimo dobre. Mente dividida. Mas a causa, a origem é porque você não entendeu. É porque você está fora do caminho. Eu não gosto de falar essas coisas, mas é porque eu te amo. Nós precisamos cumprir o que Deus nos chamou para fazer, mas sem oscilarmos, sem darmos ouvido às circunstâncias. Porque só assim, uma pessoa que está determinada a cumprir um propósito, que entendeu, muitas vezes a voz de Deus, ela não vai ser muito clara. Há uma necessidade de você consultar o teu pastor, a tua pastora. Olha, eu estou tendo essa direção aqui. Como que é? Será que é Deus? Vamos orar. E sabe o que eu acho maravilhoso? Quem está escrevendo aqui é Lucas, alguém que andou com Paulo. E Paulo é um cara que teve as revelações mais maravilhosas do Novo Testamento. E olha aqui, vamos os olhos no texto aqui. O verso de número 10 do capítulo 16 diz assim: assim que teve a visão, imediatamente partimos para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho. Paulo não concluímos, ou seja, houve um conselho ali, houve uma reunião, eles sentaram. Olha, eu tive essa visão, eu acredito que é Deus. Olha, gente, a porta está fechando aqui. Eu entendi que a porta aqui, para ir primeiramente para a Ásia, está se fechando. Mas agora aqui, eles reúnem, eles entendem pelo texto, concluindo que Deus nos havia. Então, muitas vezes, você não vai entrar. Eu vou te dizer uma coisa, quando houver dúvida no teu coração, diz que não provém da fé. Amém? Porque onde há dúvida, diz que não provém da fé. Então, consulte o teu pastor, uma pessoa que você confia, uma pessoa que realmente está buscando ter intimidade com o Pai, e põe em oração, para você também não tomar, porque enganoso é o coração, diz a Bíblia. Eu e você podemos errar, mas o que nós devemos ter a plena certeza é: eu estou no caminho. Isso aqui, todos nós coletivamente estamos no caminho buscando e voltar para casa de onde nós viemos. Voltar a viver com o Pai. Mas eu estou falando de propósito, da qual há uma missão de Deus para mim e para você particular, individual. Não estou me referindo à missão de Deus coletivamente, que não, individual. E essa você precisa consultar. E eu quero te dizer que no teu dia a dia é a escola onde você vai aprender. Amém, querido? Porque essas pessoas da qual vamos lidar dia após dia, elas precisam
de uma libertação, elas precisam de luz. Elas precisam conhecer o Pai. E o agente dessa exposição sou eu e você. Somos nós. Mas é quando você assenta no teu coração e andar na vontade de Deus que você vai gerar fruto. Observe, querido, eu acho muito interessante, né, aqui, a partir do verso 27, desse carcereiro. Este carcereiro é o mesmo cara que toma das autoridades Paulo e Silas e os leva até o cárcere inferior. É o mesmo homem que depois vai ser alcançado pelo Evangelho. Mas observe que diante, por não dar o propósito, né, e estar firme, Paulo e Silas cumprem o propósito lá dentro do cárcere. Eu e você precisamos cumprir o propósito em oração e adoração em todo o tempo. Para que quando Deus nos dê a oportunidade por uma intervenção divina ou por uma circunstância natural, eu e você possamos estar preparados para anunciar o Evangelho. Sabe por quê? Eu e você, já que entendemos isso, já fomos despertados. Mas o que diz o verso 27, querido? É interessante isso aqui. O carcereiro despertou do quê? Diz a Bíblia que quando Paulo e Silas estão orando e louvando, os demais companheiros de prisão ouviram. E eu acredito que ele não estava mais de 200 metros para a terra. Não é possível. E meia-noite é lugar de silêncio. É momento de silêncio, não é verdade? Meia-noite você pode ouvir o barulho do grilo. O som do grilo. Só agora a ilustração do grilo, né? Então, não acredito que esse homem estava dormindo. Mas o que ele está fazendo? Ele está o quê? Dormindo. Então, eu e você somos a gente que vamos levar o Evangelho quando uma pessoa for despertada. Amém. Depois dessa adoração, depois desta fidelidade, depois de assentar no coração que circunstâncias não mudam o meu propósito, Deus vai me dar a mim e a você a oportunidade de despertar as pessoas do sono. Há pessoas por aí que só serão despertadas, querido, e você conhece uma meia dúzia dela, depois de um grande terremoto. E eu não me refiro, né, quero usar assim aqui como exemplo o natural. Por exemplo, eu e você estamos num país, né, é o maior país que acontece mais terremoto no mundo, é o Japão. O Japão está, diz aí os estudiosos, que o Japão está situado no anel de fogo do Pacífico, ou seja, ele pega a placa das Filipinas, da América e de Okinawa. Ele está no centro. Por isso é o maior país. É o país que mais dá terremoto no mundo. E nós sabemos que um terremoto causa, não é verdade? Destruição, morte. E dependendo se ele for no mar, o volume de água pode ser engolido e depois voltar e causar o que aconteceu em 2011 aqui. E muitas pessoas só serão despertadas através de um terremoto. E esse terremoto agora, eu quero fazer uma analogia, em uma dificuldade na vida dele, seja uma doença, seja lá o que for. Mas eu e você, firme no propósito, teremos a oportunidade de ir lá. Porque essas pessoas só vão acordar neste momento, só depois de um terremoto. Mas depois que essas pessoas forem despertadas, elas virão perguntar: o que eu faço? É crer. E tudo será resolvido. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Eu quero dizer que não é só o pai creu, filho não é. Renato creu, Luísa não precisa fazer nada disso. O texto diz que creu ele todos os da sua casa. Pregaram toda a sua casa. Salvação aqui não é pregou a um, vai alcançar o coletivo. Não, é individual. Amém, queridos? Então muitos estão dormindo. Mas eles só terão a oportunidade de se encontrar se eu e você permanecermos firmes no propósito. Amém, querido? Amém. Então chega desse negócio. Chega de nós querermos ter o controle da situação. Chega de querer achar que estamos servindo a Cristo, quando nós estamos servindo a nós mesmos, estamos servindo a nós mesmos. Isso é hipocrisia. Vamos voltar para o caminho. Amém, Amém, querido? Amém.
Todas as vezes que você se ofende com alguma coisa, que alguma coisa te incomoda, que alguém falou, querido, quando as pessoas falam, um exemplo, eu vou usar aqui, isso aqui é muito simples, mas muito comum. Quando alguém fala de você, quando alguém traz uma questão de você, podem falar, pode. Se isso não é verdade, eu cheguei a um ponto que eu não me preocupo mais com isso. Mas agora, se alguém fala de você alguma coisa e você vira onça, ou a chita, ou hiena, sabe, querido, você está precisando ser trabalhado nessa área. Todas as vezes que alguém traz algum comentário, alguma coisa para você, e você compactua com isso, sabendo que de alguma forma você está prejudicando o corpo, você precisa ser trabalhado nessa área. Amém, querido? Hoje, podem falar de mim. Hoje, podem fazer o que quiserem. Eu nem vou procurar. E se alguém vier comigo, irmão, isso aqui, ó. Sabe por quê? Se o nosso coração nos acusar, maior é Deus, conhece todas as coisas. Mas se o nosso coração não nos acusa, temos paz com Deus. Disse João. Amém, querido? Eu, querido, estou nem aí. Então, decida fazer isso. Decida fazer isso e você vai ver que você vai voltar para o caminho. Você vai voltar para o caminho. E quando você tem essa consciência que você está no propósito, você não briga por qualquer coisa. Você aprendeu a abrir mão das tuas vontades. Entendeu? Está dando para entender? Essa coisa é muito simples. Mas é o que eu e você lidamos todos os dias. Eu aprendi a abrir mão das minhas vontades. Eu seria um hipócrita se eu falasse tudo, né, irmão? Mas estou aprendendo. Mas às vezes aquilo que eu quero, eu vejo, pô, isso aqui, ó, não está legal, está perturbando o irmão, está perturbando a irmã, isso está prejudicar. O irmão não tem maturidade ainda, a irmã não tem maturidade. Eu tenho opção de decidir, eu abro mão, eu saio. Eu tomo as coisas para mim, porque graças a Deus que já Deus me deu graça para saber lidar com isso. Mas sabe por quê? Mais tarde, eu vou gerar no coração dessas pessoas frutos que vão durar para sempre. Até que elas estejam aqui. Lembre-se, pela direção de Deus, você vai poder gerar frutos que vão durar. E você vai colher frutos. E o fruto é algo que, querido, quanto mais uma árvore frutifica, mais ela dá fruto, mais ela dá semente. Quanto mais dá semente, mais ela vai proliferar. Assim é. Se você resolver permanecer firme no propósito por fulano, Beltrano, sabe que amanhã isso vai perdurar. Amém, queridos? Então, amém. Vamos continuar firme no propósito. Hoje é a ceia do Senhor e eu não quero me demorar muito. Amém? Permaneçam firmes. Não permitam que as circunstâncias mudem. E saibam, eu quis ofender você do meu jeito, né? Mas se você dentro da tua casa, se você na escola, se você na igreja, se você no teu trabalho está se impondo para que a tua vontade, para que as coisas não saiam do teu controle, saiba, você está totalmente fora do caminho. Porque Cristo Jesus, diz Filipenses 2:5 em diante, que nós devemos ter mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e reconhecido em figura humana. Humilhou-se até a morte, morte de cruz. Mas pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E a ele pôs somente a honra e a glória e o louvor. Mas ele fez isso e foi exaltado porque ele se esvaziou. Lembre-se, não faz nem 3 semanas que o pastor Danilo trouxe aquela palavra abençoada. Negue-se a si mesmo. Amém? Eu quero te dizer mais uma coisa. Vai mais uma ofensa do meu jeito aqui. Se você tem orado até hoje, preste bem atenção aqui. Se você tem orado até hoje, diz: Pai, me encha do teu espírito. Mas batendo o pé para continuar com o teu jeito,
Não faz mais essa oração, não, irmão. Em nome de Jesus, não faz mais isso, não, porque isso ofende o coração do Pai. Mas e quando você está se renunciando, olha, escuta aqui, querido. Quando você decide abrir mão da tua vontade, você está no caminho de um avivamento para você mesmo. Então, quanto mais você vai se esvaziando, mais você vai renunciando, você nunca vai precisar fazer, Pai, me enche do teu espírito. Porque automaticamente, quando eu me esvazio, é como um rio, vem enchendo, olha. Há um rio cuja as águas alegram a cidade de Deus. O templo de Deus. Quanto mais você se esvazia, mais você vai sendo cheio. Você não precisa se preocupar, Pai, me enche. Nunca mais faça essa oração ignorante. Se você não estiver disposto a abrir a mão da tua vontade. Amém? Amém. Fique de pé, querido. Eu quero ser repetitivo. Dentro da tua casa, pai, você com a esposa, você com o pai. Filho,